meus carinhos, como estáis? Eu espero que vocês estejam muito bem e prontos para mais um encontro, aula cheia de conhecimento dessa língua tão maravilhosa e tão importante, globalmente falando, que é o espanhol, tá? Então vamos ver o que tem de bom para vocês aprenderem e se desenvolverem nessa segunda língua hoje. Vamos lá para a tela? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de morfologia, falando sobre verbos irregulares. Afinal, nós precisamos conhecer essas palavras, as suas terminações, para compreender a mensagem do texto, não é mesmo? Então, hoje nós iremos estudar verbos irregulares e, à volta dos que não foram, nós vamos para Puerto Rico conhecer um pouco da culinária deste país. Então vamos começando aqui com os verbos irregulares. Gente, lembra do que eu falei para vocês? De que quando a gente, por mais que a gente esteja, vem aqui comigo rapidão, para a gente se olhar e lembrar que, por mais que estejamos falando de gramática, dá para ir fazendo uma interpretação, interpretando os termos. Então, ou seja, se no encontro passado a gente falou dos verbos regulares, ou seja, quais são os verbos regulares? São muitos. Mas como eu identifico? São aqueles que possuem as mesmas terminações, as mesmas desinências da primeira conjugação, da segunda conjugação e da terceira conjugação. Aí você vai lembrar de todas aquelas regras, né? O passo a passo que fizemos na aula passada. Já os irregulares, olha o prefixozinho, né? Atribuindo ao não e não regular, é o que não vai dar para seguir regra. Ele, no processo lá do latim, chegando aqui, ele sofreu alterações, então ele não vai ter aquelas regularidades de somente tirar o radical e repetir uma desinência, né, que é comum a ele. Aqui não. Então a gente vai estudar algumas irregularidades mais comuns para você já olhar para o verbo, já compreender por que ele não tem não segue aquela regra, beleza? Então vamos lá para a tela? Vamos lá. Os verbos irregulares são aqueles que não seguem o mesmo modelo de conjugação de acordo com determinado tempo verbal e modo e sofrem alterações tanto no seu radical quanto na sua desinência. Aí a gente lembra que o radical, a gente lembra das desinências, não é? Deixa eu voltar aqui rapidão. Prof, tem um negócio com a tela. Não, então vamos lendo, depois eu vejo como é que eu faço para... Então vamos. Primeira conjugação, os verbos são palavras, portanto estão dentro da classe da morfologia, não é? E a gente sabe que eles no infinitivo ou vão terminar em AR ou vão terminar em... Eu tô querendo colocar a caneta, Gil. Minutinho, tá, gente? Vamos lá. Então ele vai... Ou ele vai terminar em AR no infinitivo, ou vai terminar em ER ou IR, porque é a primeira, a segunda e a terceira conjugação dos verbos, né? Como vocês sabem, todos eles vão estar dentro dessas três conjugações. E o que eu faço falando dos regulares? Eu tiro a conjugação que sobra é o radical. Fizemos ontem, por exemplo, amei. Amei está conjugado, mas como seria ele no infinitivo? Amar. A conjugação, AR sai e fica o radical. Quando é regular, eu vou repetir o radical e nós vamos seguir a uma ordem a uma regra para a desinência verbal, beleza? Última aula. Já os irregulares a gente não vai conseguir seguir, tá certo? Porque às vezes o radical dele sofre transformação ou até mesmo a desinência, tá? Pode sofrer transformação, ou seja, não existe uma regra. Existem algumas dicas, mas olha, vamos ver o exemplo de alguns verbos mais clássicos e regulares. O ser, o ir e o estar. Olha o que acontece. Ai, professora, eu tiro o ER e sobra o S. E aí eu vou repetir o S em todos? Não, tá vendo? A gente não pode, no irregular, pensar nessas regras. E como é que eu vou saber, professora, o que é regular, o que não é regular?
pela leitura. Então, agora nós estamos te apresentando 3 verbos irregulares. Ser, ir e estar. E vamos conjugá-los juntos, tá? Nessa tabelinha tem o verbo no infinitivo e tem os pronomes pessoais, que são as pessoas, né? Eu falo e você fala depois de mim, tá certo? Yo soy. Eu sou. Como é que eu falo eu sou em espanhol? Muito bem. Tu eres. Muito bem. Él es. Ella es. E usted es. Então, a gente vai falar o quê? Vamos pegar só um aqui, ó. Ella es. Que é o mesmo que ela é. Como é que eu digo ela é em espanhol? Perfeito. Olha aqui o que a gente falou na aula dos pronomes. Masculino e feminino, a primeira pessoa do plural. Nosotros somos. Muito bem. E agora, segunda pessoa do plural. Vosotras sois. Como é que eu digo vós sois? Perfeito. E tem o masculino e feminino. Agora vamos para a última pessoa do plural. Ellos son. Eles são. Como é que eu digo eles são? Perfeito. Ellas son. Como é que eu digo elas são? E usted igual, ustedes son. Então, a conjugação do verbo ser, ela não vai seguir a uma regra, porque ela é irregular. Soy, eres, es. É diferente de amar, por exemplo, que fica am, e você só vai colocando a desinência. Beleza até aqui? Muito bem. Então, yo soy, brasileña, tengo, né? Os verbos para apresentar. Donde tu eres? São os verbos iniciais. E o ir? No presente do indicativo. Yo voy. Eu vou. Como é que eu digo eu vou? Perfeito. Tu vas. Tu vais. Como é que eu digo tu vais? Perfeito. O Vzinho com som de B. Aqui a gente vai escolher só uma, tá certo? Ele, que quer dizer ele. Ele va. Ele vai. Como é que eu digo ele vai? Muito bem. Ele va. Nosotros vamos. Nós vamos. Como é que eu digo nós vamos? Perfeito, carinho. Nosotros vamos. Vós vais. Vosotros vais. Como é que eu digo? Perfeito. E para finalizar, vamos usar ustedes. Ustedes van. Vocês vão. Como é que eu vou dizer vocês vão? Ustedes van. Prestem atenção aqui, ó. Van. Por que van? Porque não existe o A ou tio no espanhol, tá certo? E muito menos palavras terminadas em M. Então vamos seguir agora com o verbo estar. Deixa eu apagar aqui para ficar mais... Agora vamos só no estar, beleza? Yo estoy. Eu estou. Como é que eu digo eu estou, meus carinhos? Perfeito. Tu estás. Tu estás. Como é que eu digo tu estás? Tu estás. Dá igual, não é? Muito parecido, só que há uma tilde. Vamos agora escolher o ella. Por que eu estou escolhendo uma? Porque é o mesmo, tá? A mesma conjugação. Ella está. Ela está. Como é que eu digo ela está? Perfeito. Ella está. Nosotras estamos. Como é que eu digo nós estamos? Muito bem. Vosotras estáis. Comigo. Vosotras estáis. Perfeito. E ustedes estão. Vocês estão. Como é que eu digo vocês estão? Ustedes estão. Perfeito. Então, aqui nós vimos 3 verbos irregulares, conjugação. Se é verbo irregular, não vamos falar de regras, não é mesmo? Vamos só notar que ele não segue regra. E vamos para mais 3 verbos irregulares e notar o que acontece. Por que que ele é irregular? Aqui nós vamos o verbo tener, que é o verbo nosso ter. Venir, que é o nosso vir. Descer, que é o nosso
dizer. Digam para mim, o verbo tener é de qual conjugação? Escutei daqui, tá? Da primeira conjugação, será? Da segunda ou da terceira? Termina em R. Muito bem, da segunda. E venir? Da terceira. Porque termina em IR. Só que aqui, essa informação não vai servir casi para nada. Por quê? Porque não vamos utilizar isto de radical e desinência. É todo nuevo, sim? Então, vamos conjugar agora o verbo tener. Eu tenho. Olha o que acontece. A palavra se transforma quase totalmente, tá? Venir. E esse daqui, digo, os três verbos, a primeira pessoa sofre uma alteração quase total, não é? Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Ó! Profe. Vamos aqui marcar texto, que eu achei bonitinho ontem, ó. Tengo, vengo, digo. Quase total. Vamos começar então pelo tener. Eu tenho. Eu tenho. Tá vendo que em português também, ó? Eu tenho. A palavra se transforma também. Não é uma desinência comum. Não é? Não é tá dentro das regras. Da desinência que você vai seguir. Então, se eu tenho, eu tenho. Como é que eu digo eu tenho? Eu tenho 37 anos. Eu pensando sobre a minha idade. Tu tens. Tu tienes. Tu tienes. Olha aqui, ó. Vai diptongar, tá bom? O que é isso, professora? O ezinho vai se transformar em ie. É o que muita gente acha que para falar espanhol tem que fazer. Só falar assim, cueca, tiene, né? Transformar o E em IE e transformar o O em também diptongar. Mas não é verdade. Acontecem alguns verbos como tener e esses são os exemplos. Mas na segunda e terceira pessoa, gente, esse fenômeno, ele não acontece, tá vendo? Ele continua sendo o quê? A letrinha igual do radical, ó. Então, vamos diptongar só na primeira, segunda, terceira e na terceira do plural, tá certo? Então, vamos falando. Tu tienes. Tu tens. Como é que eu digo tu tens em espanhol? Tu tienes. Perfeito. Usted tiene. Você tem. Como é que eu digo você tem em espanhol? Usted tiene. Não usted tiene, né? Usted tiene. Nosotras tenemos. Agora vocês. Vosotras tenéis. Não, atenção. Aqui você não vai dizer vosotras tienes. Não, lembra? Primeira e segunda do plural não vai diptongar. Pode ser qualquer verbo, tá? Não vai. Agora sim. Ellas tienen. Elas têm. Como é que eu digo elas têm? Ellas tienen. Perfeito. Seguindo agora para o verbo. Vamos agora para o venir. Eu vengo. Eu venho. Como é que eu digo eu venho? Perfeito. Tu vienes. Depois de mim vocês, tá certo? Tu vienes. Él viene. Ele vem. Como é que eu digo ele vem? Viene. Perfeito. Nosotros venimos. Não venimos. Venimos. Vosotros venís e ellos viene. Aí sim diptongando, não é? Porque a gente já sabe que não vai diptongar as primeira e segunda pessoa do plural. Agora vamos para mais esse daqui que sofre alteração total no primeiro também. E isso acontece também em português. Decir, de dizer. Eu digo. Como é que a gente diz em português? Eu digo. Em espanhol, dá igual. Então, até essa irregularidade é comum ao espanhol e ao português. Eu digo. Tu dices. Ele dice. Nosotros decimos, sem diptongar. Vosotros decís, ellos dicen. Então, o que acontece aqui, ó?
Quando era E no radical, se transformou I. Tá vendo? Transformou I. E também diptongo. Beleza? Podemos seguir? Claro que sim. Só dar um golinho de água aqui rapidão. Então, vamos agora. Olha o fenômeno que eu falei, que todo mundo quer fazer em espanhol. Porque realmente acontece, só que não é em todas as palavras. Né, gente? Então, vamos ficar atento, ó. O que é, professora? Isso do E virar IE, do O virar UE, do E virar I e do U virar UE. Eita, professora, vamos nas palavras, vamos simplificar? Sentir, o verbo no infinitivo. Mas quando eu vou dizer que eu sinto, eu digo, yo siento, tú sientes, él siente. Aí nós outros sentimos, vosotros sentís, ellos sienten. Perfeito? Então, o que aconteceu? O E virou IE nas primeiras pessoas do singular e na última pessoa do plural. Poder. O O vira o E. Yo puedo. Tu puedes. Él puede. E nosotros? Vai ser podemos ou podemos? Perfeito, carinhos. Será podemos. Outra mudança. Pedir. Yo pido. Tu pides. O E virou I. E assim vai. E vosotros? Pedis. Porque continua, né? O E, o U para o E. Jugar. Yo juego. Tu juegas. E assim por diante. Seguindo. Sentir. Agora a gente vai ver rapidão, tá certo? Vamos só ler e ver que esses verbos seguem essa mesma regra. Yo siento, tú sientes, ella siente, nosotros sentimos, vosotros sentís, ellos sienten. O verbo sentir, então, ficou claro para vocês? É um verbo irregular. Essa mesma irregularidade do E para o I vai acontecer em pensar, despertar, mentir, sentir, perder, entender e calentar. Ó, por exemplo, yo empiezo, não yo empiezo, yo empiezo. Então, fiquem de olho no materialzinho de vocês, essa parte aqui dos outros, tá? Dos outros verbos. Seguindo, vamos lá. Depois de mim, eu não vou ficar perguntando em português. Agora vai ser mais rápido, tá? Poder. Como é? Quando eu tenho que dizer, yo puedo ir a las 5. Responder, que horas você pode ir? Yo puedo ir a las 5. Agora a gente vai ver como é que todas as pessoas falarão. Yo puedo. Tu puedes. Él, ella, usted puede. Nosotros, nosotras podemos. Vosotros, vosotras podéis. Ellos, ellas e ustedes pueden. Perfeito. Então, o Ozinho virou o E. Regra, somente essas pessoas. Essas não vamos diptongar. O mesmo acontece com o verbo contar, costar, dormir, encontrar, volver, sonhar e recordar. Aqui na forma do nominal infinitivo. Agora vamos para mais essa. Yo pido, tú pides, él pide, nosotros pedimos, vosotros pedís, ellos, ellas piden. Y ocurre el mismo con los verbos mentir, reír, despedir, impedir, vestir, repetir, servir, elegir, seguir. Eita, que é verbo, né? Claro, porque é a palavra que expressa ação. Então, são vários. Jugar, para finalizar este apartado, é yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan. Solamente jugar que vai ter essa transformação, tá certo? Agora vamos para esses das primeiras pessoas. Como assim, professora?
Gente, esses verbos aqui, eles só sofrem transformação na primeira pessoa. Qual é a primeira pessoa? Joe. O resto, eles seguem a mesma regularidade, né? Eles seguem a regra dos regulares. Qual é a regra dos regulares? Você pega o verbo no infinitivo, tira a conjugação e o que sobra é o radical. Aí eu só coloco a desinência. Se for da primeira, a gente já sabe que é amo, amas, ama. Então vamos ver aqui como é que ele acontece. Ó, saber. Saber é de qual? Segunda, né? Aí o que acontece? Tá vendo? O radical continua o mesmo. A transformação mais significativa é somente na primeira pessoa. Quando eu vou dizer assim, e acontece o mesmo em português, ó, eu sei, tu sabes, ele sabe, tá vendo? Só a primeira pessoa que sofre essa transformação na palavra toda, na estrutura. Então, vocês para desse eu sei, eu sei. Tu sabes, ele sabe, ele sabe, nós sabemos, tá vendo? Dá igual. Mas eu preciso lembrar que, para dizer eu sei disso, eu tenho que falar em espanhol, eu sei disso, sim? Outro verbo que é irregular na primeira, o dar. Nas outras pessoas, ele vai seguindo uma regularidade, ó, das, dá, damos, dás, sabe? Agora, na primeira é totalmente diferente. Por exemplo, eu quero dizer, eu dou a comida, né? Digamos que a gente está organizando uma festa e eu digo, eu dou a comida. Então, eu dou la comida. Como é que eu digo eu dou a comida, vocês? Eu dou la comida. Perfeito, carinhos, porque o doi da primeira é totalmente regular. Ver, eu veo, tu ves, ele ve, nosotros vemos. Então, eu vejo, eu veo lo que está ocorrendo. Eu vejo o que está acontecendo. Caber é totalmente diferente. Eu acho assim, até eu quando vou falar caber. E isso acontece também em português. Como é que eu falo caber em português na primeira pessoa? Digam pra mim aí. Eita, não estão lembrando. Eu caibo, né? Eu caibo. É diferente. Soa esquisito. É soa, de soar, tá? Mas é o certo. Eu caibo. Eu caibo. Em espanhol também, olha. Eu quepo. Eu quepo. Eu quepo, tu cabes. Ele cabe, nós outros cabemos. Olha o exemplo. Eu veo a tu perro. Eu vejo o teu cachorro, Toby, feliz. Porque sei que és um amigo de Dante. Porque eu sei que é um amigo de Dante. Que fofinho, né? Então, vamos lá para mais uma desinência. Parecer, paresco. É essa terminação aqui. Parecer. Os verbos terminados em EC, OC e UC. Você tira a terminação e coloca o quê? Coloca o esco. Então, olha aqui no material. Você tira o EC, o OC, ou o C e coloca o esco. É parecido com o português. Parecer, eu pareço. Né? Ó, parecer, eu paresco. Conocer, eu conosco. E os verbos, os outros, seguem igual, tá bom? Iguais. Traduzir, eu traduzco. E outros verbos como agradecer, eu agradeço, eu produzco, eu conduzco. E os verbos e as outras pessoas iguais. Tu agradeces, ele agradece. Vamos seguir para mais irregularidade na primeira pessoa. Como é que eu digo essas outras? Dá igual, ó. Haces, hace, hacemos, do verbo hacer, que quer dizer o quê? Fazer. Então, como é que eu digo eu faço? Eu hago. Diferente, né? É com a leitura, é com a utilização do termo que a gente vai lembrando. Então, como é que eu digo eu faço? Eu
hago. Como é que eu digo eu trago? Yo traigo. Como é que eu digo eu ponho, de poner? Yo pongo. Muito bem. E salir, como é que eu digo eu saio? Yo salgo. E como é que eu digo de cair? Eu caio. Yo caigo. Olha aqui, tem até uma frase, ó. Que me caigo. Olha aí, ó. Ele tá caindo da escada, né? E balé. Yo valgo. Yo valgo. Perfeito? E para finalizar, o oi, yo oigo, que muda totalmente na primeira pessoa e nas outras, segunda e terceira, do singular, e na terceira do plural, ele vai ganhar lá Y, tá? Vamos lá. Então, yo oigo. Como é que eu digo eu ouço? Yo oigo. Tu oyes. Él oye. Nosotros oímos. Vosotros oís. Ellos oyen. Perfeito, carinhos. Olha, eu quero muito que vocês estejam falando comigo. Huir. São os verbos que terminam em uir, como? O que vai acontecer? Os que terminam em ui, eles vão ganhar uma Y, tá certo? Um Y. Yo huyo, que é fugir, tá? Tu huyes, ele huye. Nosotros huimos, vosotros huís, ellos huyen. Gente, nessa aula não tem como assim, eu vou sair falando todas essas irregularidades. Impossível, nem se cobre. O importante é compreender que existem os verbos que são regulares e existem os verbos que são irregulares. E, principalmente, você compreender que dentro das irregularidades, nós podemos catalogar, digamos assim, algumas formas, como, por exemplo, a troca do e por ier, o or por o. E assim a gente vai tentando fazer associações, tá bom? Mas nada como a leitura e a prática e lendo e conhecendo as palavras. Afinal, estamos falando de uma segunda língua. Finalizaremos com esse, ó. Recuerda que algunos verbos irregulares tienen verbos compuestos que mantienen esta irregularidad. Por ejemplo, hacer, yo hago. Rehacer, yo rehago. Deshacer, yo deshago. O que ele está querendo dizer aqui? Que o verbo é o hacer, não é mesmo? Fazer. Quando eu coloco um prefixo aqui, rehacer, ou seja, fazer de novo, desfazer, né? É a negativa do fazer. Algo está feito, eu desfaço. Aí o que acontece? A palavra continua, né? O prefixo, óbvio, continua o mesmo, mas aí eu venho com o verbo conjugado. Compreenderam? Então, yo hago, yo deshago, yo rehago. E agora sim, vamos para culinária de Puerto Rico. Finalizaremos essa parte, mas antes olha aqui para mim, só para a gente fazer um repasso do que foi visto. Vimos os verbos regulares, agora vimos muitos exemplos de verbos irregulares. Vocês viram que mesmo sendo irregulares, a gente pode observar que eles acompanham alguns padrões. Não é mesmo? Professora, mas são padrões aplicáveis a alguns? Sim. A outras palavras? Sim. Por exemplo, o que tem uma terminação, aí a gente viu como conosco, o que termina em ser. A gente consegue pensar, porque ele termina com... Ele tem essa terminação no verbo, então a gente consegue fazer essa conjugação. Mas ele vai sofrer alguma transformação em uma das palavras. Então, a dica é conhecer os verbos, compreender, dar uma lida mais material e ficar atento quando se deparar com o verbo, tentar reconhecer pessoa, tempo, modo e suas irregularidades com a leitura, tá? Esse é o melhor caminho. Então, vamos agora para a volta dos que não foram lá na tela. Para onde será? Tá faltando a Tainá aqui para falar com tanto gosto, né? Seguindo, agora a gente vai para Puerto Rico. A culinária
porto-riquenha. É um produto de diversas influências culturais, incluindo o tainô, crioulos, espanhóis e africanos. É caracterizada por uma mistura única de temperos e ingredientes espanhóis, o que torna semelhante à culinária espanhola e de outras cozinhas latino-americanas. Localmente é conhecida como cocina crioula. As raízes da culinária tradicional porto-riquenha podem ser rastreadas até o século XV. Em 1848, o primeiro restaurante La Mallorquina foi inaugurado em Horta San Juan. O primeiro livro de receitas da ilha, El Cocinero Puertorriqueño, o formulário, foi publicado em 1859. Aqui é uma noção, né, uma explicaçãozinha básica sobre a culinária. Mas o que chama mais atenção é que sempre a gente vem dizendo sobre as influências, né? Porque é um reflexo da colonização. E, por ser um reflexo, a gente vê aspectos sociais, né? E a culinária, como a gente vem sempre dizendo, é um ponto muito marcante. Arroz com granduelhos. Ó, isso aqui é correção que é feita e a gente, às vezes, passa. Arroz com grandules. Gente, não existe palavra terminada em M, a não ser que seja uma palavra estrangeira, tá? Arroz preparado com carne de porco, ervilhas e temperos. Costuma ser um prato servido em ocasiões especiais, como festa de Natal, por exemplo, acompanhado outro prato parecido pelos porto-riquenhos, que é o lechon assado. Vocês viram que também é de outra cultura, de outro país? Se repete aqui. E ele vai ganhando outros nomes, né? Porque se a gente olhar aqui, parece também aquele nosso mexidão que a gente faz, arroz, vai colocando ervilha, vai colocando carne. E exército, porque estamos falando de uma culinária latina, então ela vai conversar. Os tostones, também, só de olhar a gente vê que a gente já viu outros pratos parecidos, com a mesma base, ó, banana, já estou vendo aqui, e que levam outros nomes. Cultura é assim. Os tostones são consumidos tanto como acompanhamento quanto como petisco. A banana verde em fatias primeiramente é frita. Depois é levemente esmagada, deixando a fatia mais ou menos como um biscoito. Delícia! Então ela é passada mais uma vez na frigideira para ficar bem crocante. Olha aí os tostones. Seguindo, para finalizar, o pastelão de amarillo. Um tipo de lasanha, onde no lugar da massa são feitas camadas de banana, olha aí, plátano mais uma vez, madura em fatias. Previamente, as fatias de banana são passadas em uma frigideira para dourar por fora. Olha ali a bananinha no prato. E é muito, muito próximo à nossa base alimentar, né? Os grãos, muito parecido. Os grãos e ali a banana, o plátano, são passados em uma frigideira para dourar, por isso amarillo, por fora. Intercalam-se camadas de banana com um preparo de carne moída bem temperada. E antes de ir ao forno, o prato é finalizado com ovos batidos que ajudam na consistência do pastelão. Eu imagino que esse negócio deve ser muito crocante, né? Deu até fome, como sempre está dando nos finalmente da nossa aula. Então é isso, meus carinhos. Então, mais uma vez, dica da culinária. Se você tiver interesse, tenta fazer aí na sua casa, não tem erro, né? E pelo que estamos vendo, nós temos os ingredientes em casa. Aí é a banana, a carne moída e dá tudo certo. Hasta la próxima. É sempre um prazer estar aqui. Qualquer dúvida, manda mensagem que a gente está aqui para responder e te ajudar, tá? Hasta